Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil e no mundo. E para falar sobre crimes cibernéticos, ou seja, qualquer tipo de atividade ilegal que usa a internet, nós recebemos o advogado Renato Opsblum. Ele é coordenador do curso de Direito Digital do INSPER. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu faço, eu acho que é o que todo mundo faz, que é a seguinte: se eu estou no meu Facebook, no meu Twitter, na internet, numa rede social, eu reproduzo um comentário ofensivo, qual é o risco que eu estou correndo? Eu não sou autora do comentário, eu reproduzo um comentário que é ofensivo a uma outra pessoa. Eu corro risco junto com o autor do comentário? Olha, Mônica, até vou aprimorar um pouquinho a tua questão e vou colocar uma outra pergunta. Será que se a pessoa tiver condições de perceber que aquilo que ela vai repassar ou compartilhar novamente é um conteúdo ilegal, é algo que pode ferir a lei, ou mesmo até o bom senso, ou a própria educação? Então, se a pessoa tiver condições de aferir isso, de ter essa percepção, será que ela deve fazer isso? E aqui a gente até volta naquela questão: será que eu devo fazer isso com o meu próximo, com o meu amigo ou com alguém que eu não conheço? Será que com esse comandozinho, com aquele cliquezinho que eu vou dar de compartilhar, não posso estar potencializando algo que por essência já é errado? Se a resposta for positiva, até pelo próprio bom senso, não vamos nem entrar na questão legal, pelo menos nesse momento, a resposta é que eu não deveria fazer isso. Mas é uma questão moral. Uma questão moral, que mas não nesse legal, caso, quer dizer... olha que interessante, a partir da evolução das decisões, a gente fala muito do problema da lei, né? A lei é atrasada, o Brasil não evolui, etc. Mas há um aspecto positivo muito interessante aqui no Brasil. Nós temos muitas decisões judiciais sobre o direito digital, sobre a internet. Inclusive sobre esse caso, quando a pessoa repassa, a posição dos tribunais, especialmente em São Paulo, e agora isso está se propagando para o Brasil inteiro, é de que a pessoa que ajuda, então ela, de alguma forma, ela colabora na disseminação, ela tem sim um grau de responsabilidade civil, vale dizer, na indenização, mas eventualmente, se ela estiver fazendo aquilo de propósito e consciente que ela quer prejudicar alguém, pode ter também um resquício criminal. Por analogia, se alguém que ajuda a difamar está participando também do... E a mesma coisa quando eu faço no WhatsApp. Qualquer tipo de compartilhamento que eu faço, não precisa ser a pessoa que fez, ela só vai repassar aquele conteúdo. Quando ela repassa, ela potencializa, então ela tem responsabilidade. Então vai o alerta, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente repassa, com aquilo que a gente reposta. Seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Snapchat, seja no Telegram, qualquer outra ferramenta. A gente sabe que o brasileiro, ele adora compartilhar, aliás, ele adora interagir. O Brasil está entre os 3 principais países do mundo e que mais interage e que mais tempo fica conectado. Quais são os outros? Nós temos aí a África do Sul, olha que interessante, e a Itália e a Alemanha, mas se não me engano a Itália está em terceiro lugar. Mas o Brasil ele disputa com a África do Sul, dado até a própria nossa cultura, né? O brasileiro fala muito, ele também digita muito, e agora fala também um pouco, mas usando as ferramentas digitais. Porém tem esses riscos, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu repasso. Agora, se eu estou, qual é a garantia de anonimato que eu tenho? Vamos dizer, eu estou aqui perguntando bem para os malzinhos se saberem que risco eles estão correndo. Quer dizer, eu crio lá um perfil no Twitter, que não sou eu. Crio um perfil no Facebook, que não sou eu. Olha que interessante. O que eu corro de risco? Anonimato. Talvez seja essa a grande curiosidade de quem usa a internet. Quando a internet começou, na verdade, o objetivo dela era manter a integridade de um sistema no caso de falha de parte desse sistema. Então, ninguém pensou em proteção, muito menos no anonimato. Mas, no decorrer do uso mais maciço, até com a vinda do comércio eletrônico, se formou essa cultura de que, quando eu entro na internet, eu tenho essa percepção equivocada do anonimato. E o curioso, Mônica, é que na internet, muitas vezes, é até mais fácil você descobrir alguém do que no próprio mundo físico. Claro que, em um primeiro momento, eu tenho condições de criar um perfil falso em qualquer rede. A partir daí posso até praticar ilícitos, até
há alguns doutrinadores que entendem que o simples fato de você criar uma identidade falsa, um perfil falso em uma rede já é ilícito, Só um dado já é crime. para ilustrar a conversa nossa, dado de pesquisa, 41% dos brasileiros admitem já ter usado identidade falsa online e 56% admitem ter mentido sobre seus dados pessoais. E será que essas Quer pessoas... dizer, se eu criar um perfil falso, ainda que não seja para fazer nada, é um crime? Pode ser o crime de falsa identidade. Pode ser. A jurisprudência, nesse caso, não é pacífica. Os tribunais não se entenderam ainda neste ponto. Porque não tem uma lei e você vai pegando as decisões dos juízes, tá Você certo? vai tentando interpretar... E elas são É divergentes. falsidade ideológica, como a lei. Falsa identidade. Falsa é o identidade. 307, Elas são né? divergentes. Entre São divergentes as ainda, né? decisões. Essa é uma dificuldade que a internet traz. Mas será que essas pessoas, elas têm a percepção de que elas poderiam, eventualmente, estarem praticando um crime? E a gente fala num assunto que é extremamente delicado. A gente fala muito em inclusão digital, mas muito pouco em educação digital. E aí talvez seja o grande ponto. A tecnologia hoje, ela é avassaladora, ela vem muito rápido. Então, muitas vezes, a gente não tem tempo de perceber ou compreender aquilo que a gente está fazendo. As aplicações, né, os aplicativos. Então, vamos usar o WhatsApp. Se a gente perguntar, você leu os termos de uso do WhatsApp? Se a gente perguntar para alguém, a resposta padrão qual vai ser? Tem termo de uso? Existe isso? O que é isso, Renato? E o interessante é que, do ponto de vista legal, ali que é a grande vinculação, porque ali eu tenho os direitos, deveres e obrigações, um contrato, o que eu posso, o que eu não posso fazer, e as condições de uso. Eu lembro que teve uma brincadeira que foi feita na Inglaterra, uma grande loja, ela fez uma simulação e ela vendeu um produto e pediu para as pessoas clicarem no termo de uso, e naquele termo de uso tinha uma previsão em que a pessoa estava vendendo a própria alma. E depois de 2 semanas, até por uma jogada de marketing, essa empresa mandou uma comunicação dizendo, olha, agora eu quero a sua alma, provocando o consumidor. E o consumidor, surpreso, diz, mas como? É aquilo que você clicou sem ler. Então é o ponto da deseducação digital que a gente chama a atenção. Eu vou interromper, Renato, para vermos 3 telas com dados aí para alimentarem a nossa conversa. E já que você falou em Inglaterra, e para ficar para o espectador a informação, no Brasil 41% das pessoas usam perfis falsos de identidade na internet, e na Inglaterra apenas 18%. Bem menos. Está uma certa instabilidade nessa década, né, que se inicia em 2010 até hoje, ficado mais ou menos estável, 34, 37, 36%. Numa segunda tela, setores mais em risco no mundo, serviços financeiros, governos e empresas, varejo e consumo, transporte e logística e comunicação vindo em 5ª posição. E numa terceira tela, principais tipos de fraude no Brasil: roubos de ativos, fraudes em compras, suborno e corrupção no mesmo patamar de um outro crime, que é a informação privilegiada, insider trading, que está aí, informação privilegiada, fraude de recursos humanos e, por último, né, em 6ª posição, porque aqui nós temos 2 no mesmo patamar, crime cibernético. 12% das empresas brasileiras se dizem terem sido vítimas de fraude nos últimos tempos e 50% das empresas dizem que os agentes públicos não estão preparados para defendê-las, para evitar a ocorrência desse tipo de atividade. Da sua experiência no ensino, como profissional, etc., como é que você vê essa questão? As empresas dizem que elas próprias não estão preparadas, ou razoavelmente preparadas, nem as autoridades públicas. Como você vê hoje, mais especificamente no que se relaciona aos crimes da internet, ao necessário exercício, o adestramento das empresas para enfrentarem essa categoria relativamente nova de crime, de ocorrência? Olha, Antônio, as empresas hoje, aliás, todo mundo hoje, nós usamos tanta tecnologia que fica difícil identificar qual é a tecnologia que traz ou que teria mais vulnerabilidade, ou vulnerabilidades. Então, muitas vezes, a empresa que se acha ou se diz segura, ela não tem ideia do potencial de risco que ela tem. Então, a gente costuma dizer, inclusive no meio acadêmico, se você ainda não teve um problema que envolva a proteção, a desproteção de dados, é porque você não está fazendo direito à sua lição de casa. A questão que se coloca hoje não é se você vai ter um vazamento de dados, é quando isso vai acontecer e se é que isso já não aconteceu. Isso vale para todo mundo, para nós, né, consumidores, pessoas físicas, etc., e para as empresas também.
Nós estamos chegando num ponto em que, novamente, a tecnologia ela vem muito mais rápido do que a nossa capacidade de compreensão. E a gente não pode, por outro lado, deixar de usar a tecnologia, até porque a tecnologia ela gera não só os recursos econômicos, né, todas as transações comerciais e daí por diante. Porém, fica aquela questão, vai ter um limite? E qual é esse limite? Quando a gente fala em limite, automaticamente eu tenho, até pela minha atuação, que chamar a atenção de um arcabouço legal mínimo. Então, nós temos que ter um mínimo de legislação para proteger aqueles que não conseguem perceber, ou seja, a maioria da sociedade, e eu me incluo nisso também, né? Cada segundo nós temos uma mudança. É uma aplicação nova, uma rede social nova, é uma cloud computing. Agora as empresas não estão mais armazenando os seus dados nos seus servidores. Agora é cloud. Então, em cada lugar do mundo, a cada momento, eu vou ter um pouquinho de informação. Isso tem uma série de reflexos, seja da disponibilidade, seja da questão da lei aplicável. Imagina, eu tenho metade das minhas informações na China, outra metade nos Estados Unidos, sendo que amanhã aquela metade americana vem para o Brasil, depois vai para o Paraguai e daí por diante. Se eu tenho um vazamento, um ataque, por exemplo, eu vou precisar da colaboração daquele país, das leis daquele país. E como é que fica isso? Professor, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos ver pesquisas que mostram qual a percepção de riscos dos crimes cibernéticos no Brasil. Voltamos já. Voltamos com Ponto a Ponto. Nós continuamos aqui no estúdio com Renato Opsi Blum, advogado especialista em direito digital. Existe a segurança absoluta na internet? Quer dizer, eu tenho condição de ter algum sistema em que as minhas mensagens, as minhas colocações, elas podem ser mantidas em segredo só, por exemplo, uma comunicação entre eu e o Lavareda? O WhatsApp agora coloca mensagens criptografadas, etc. Mas o Obama não consegue chegar aqui e quebrar isso e ler tudo que a gente está escrevendo. Não é quer dizer, uma fantasia, uma utopia, essa questão da segurança total das comunicações? Interessante pergunta, Mônica. Mas todas essas aplicações que nós usamos, essas ferramentas, elas são baseadas em programas de computador. Então, alguém desenvolveu, programou, fez aquelas linhas de código. E esse alguém pode, normalmente tem, a chave daquela porta, a porta que ele usou para programar e para fazer os upgrades necessários, as atualizações necessárias. E, por essência, os programas de computador, eles têm os chamados bugs, né, os probleminhas. E por que tem isso? Porque é impossível, novamente, é impossível você desenvolver um programa com 100% de garantia. Então, isso eu posso dizer sem medo de errar. Não há como se garantir 100% de segurança ou de certeza em qualquer programa de computador que nós utilizemos. Não há como. O importante é que este princípio seja conhecido, esteja na consciência de cada um. Porque a internet, por natureza, ou não só a internet, mas a tecnologia por natureza, quando há interatividade, é um meio de risco. E por ser um meio de risco, nós temos aí, de uma forma ampliada hoje, cada vez maior, uma chance de ter problemas. Problemas que podem envolver fraudes financeiras, como citou a pesquisa, problemas que podem envolver serviços públicos. Na pesquisa não tem, mas temos que trazer também um outro tema, que é o terrorismo. As Olimpíadas estão chegando, existe um risco cibernético importante. Hoje os sistemas estão cada vez mais interligados e essa dependência que nós temos hoje, ela é irreversível. Nasce também uma outra questão. Ok, Renato, mas você está dizendo então que os tribunais têm decisões, que dá para se investigar, o anonimato é relativo, mas e as decisões, e os juízes, eles entendem desse assunto? E aqui a gente até pode colocar aquela questão do WhatsApp, do bloqueio do WhatsApp, que recentemente nós tivemos aqui no Brasil a terceira experiência. É uma medida que qualquer juiz pode tomar e eu acho que isso ainda vai acontecer novamente. Claro que, em primeiro lugar, deve vir o interesse público, nesse caso, na investigação criminal, mas de forma equilibrada com também o interesse público do uso de uma ferramenta. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 100 milhões de usuários só do WhatsApp. Então, será que não seria desproporcional eu bloquear o WhatsApp para tentar conseguir uma informação de uma ferramenta, como é o WhatsApp? Ou não seria adequado ou mais propício tentar obter essa informação de uma outra forma? E essa pergunta, ela normalmente é feita nesses casos. E essas medidas, elas só ocorrem, ainda que polêmicas, claro,
quando se esgotam as outras, as outras qual seria etapas. a forma de se obter, né? Porque, claro, você tem o princípio das as sentenças, as decisões judiciais têm que ser razoáveis, proporcionais, etc. Você não pode condenar, nem existe pena de morte, mas enfim, você não pode condenar a 50 anos uma pessoa que roubou uma banana, vamos dizer assim. Então, é aparentemente desproporcional a medida do juiz, porque ele bloqueia 100 milhões de pessoas. No entanto, que outra ferramenta ele teria para obter essa informação? Como ele conseguiria obter essa informação, já que quem detém fala, não vou entregar? E olha que interessante. Nós temos do lado esquerdo as autoridades investigando, do lado direito os investigados e no meio uma pessoa nova, né, chamada aplicação, por exemplo, o WhatsApp, que detém uma série de informações importantes e específicas para a elucidação dos crimes. A gente chama as informações que vão identificar o criminoso ou os criminosos e as informações necessárias a demonstrar a prática do crime. Então, as comunicações feitas por determinadas pessoas. Agora, quem é que pode fornecer isso? Esta empresa está onde? É a primeira questão que se coloca. Está no Brasil? Se submete à lei brasileira. Ah, mas Renato, é uma empresa que está em outro país, porém o efeito da atividade dela acontece aqui no Brasil. E aí a lei brasileira, notadamente o Marco Civil, diz que quando isso acontece, também se aplica a lei brasileira. Mas qual é o efeito prático disso? Porque é muito bonito, né? Aplica-se a lei brasileira, o juiz brasileiro dá a ordem, a empresa está em outro país, ela pode simplesmente dizer o seguinte, olha, eu estou em outro país aqui, eu respeito a lei do meu país. Mas e eles ponto dizem que final. não dá, que eles não conseguem, que eles não guardam, que eles não armazenam. Esse ponto é técnico, que também é muito relevante. Mas só para terminar um pouquinho essa colocação que eu coloquei nesse momento, falta, Mônica, o mundo ter um impulso para que nós tenhamos tratados e convenções internacionais para conseguir ter o efeito prático dessas requisições por parte de autoridades dos países. A questão técnica, pode ou não pode? Eu consigo ou não consigo descriptografar, por exemplo, aquela comunicação? A gente não tem a resposta, sim ou não, porém nós podemos colocar aquela questão do software. Quem é que programou? Se quem programou, quem tem o controle, quem fez, quem atualiza, será que essa pessoa também não poderia modificar esta programação? Deixa que criptografar, em suma. Renato, vou lhe interromper aí para nós vermos mais duas telas nesse bloco. Percepção de risco dos crimes cibernéticos no Brasil. Permaneceram igual para 46%, teriam aumentado, uma pesquisa também de 2016 teria aumentado para 45%. Diminuído aí, tem uma percepção aí reduzida de 9%. Na segunda tela, principais reações emocionais ao crime cibernético. E aí parece raiva, irritação, traição, aborrecimento, depois frustração com o mesmo percentual, violação, e depois aparecem que não estão aí no gráfico. 30% de nojo, 30% de desconfiança, 29% de temor, preocupação e 26% de desamparo. A pergunta que ia lhe fazer tem a ver com o fato de que os crimes cibernéticos mais comuns entre nós, né, e eu acho que também no mundo como um todo, são, né, basicamente, estou tentando localizar aqui, está aqui. Vírus, 51%. Causa raiva, irritação, todo tipo de coisa. Em segundo lugar, os golpes online, que vem com 10%. Mas vírus é o primeiro. Todos nós já fomos vítimas disso. Golpes online, menos 10%. O phishing, que é a tentativa de pescar um dado ou outro nosso, que em geral conduz. O phishing é feito na direção de se aplicar o golpe online, não é isso? São colaborativos. Depois, roubos, 7%, 7% também fraude de cartão de crédito online e 7% de assédio sexual. Vírus, então, é o grande problema. Quando se fala em crime cibernético, vem em primeiro lugar vírus. Como é que você acha que a legislação nossa está no que diz respeito ao combate a vírus, o que pode ser feito, em que direção nós deveríamos avançar e como é que a sociedade poderia ficar mais protegida desse que é o maior problema, pelo menos é a categoria com o maior número de eventos de crimes cibernéticos? E a má notícia é que, infelizmente, esse índice vai aumentar, porque nós temos aí a chegada da internet das coisas. O que é a internet das coisas? São a interconexão de equipamentos de forma automática. Então, se estima que ao final deste ano, nós temos no mundo 20 bilhões de equipamentos interconectados, conversando, entre aspas, entre si.
mais ou menos o seguinte: a sua geladeira conversa com o supermercado, acabou determinado alimento, automaticamente ela já manda a requisição para o supermercado, que processa o pedido junto à sua instituição financeira, o seu cartão de crédito. Só para o espectador entender, um vírus nesse sistema desconcerta, desconecta tudo. Pega todo mundo. Ou seja, seu computador vai mandar comida de cachorro, para o seu refrigerador e o leite que você comprou para a cuia de alimentação do cachorro, é isso mais ou menos? Ou passa fome, conforme a Mônica levantou aqui. Isso se ninguém trocar e colocar veneno na comida também, né? Que aí a gente começa a potencializar o risco. Agravar. Mas dizem que o vírus tende, né, esses ataques que a gente está acostumado de receber o vírus por e-mail, etc., isso tende a cair. Há uma tendência de um ataque mais direcionado no sistema, nas plataformas. Agora, a lei brasileira, né, que você me perguntou agora. Infelizmente, nós temos uma situação delicada na elaboração de novas leis. Tem uma questão do tempo, as leis já nascem atrasadas, muitas vezes com uma certa tecnia e muitas vezes muito politizadas. Nós temos como exemplo o Marco Civil e a própria Lei 12737, que foi conhecida como Carolina Dickmann. A Lei 12737, que no parágrafo 1º, se não me engano, do artigo 154A do Código Penal, virou 154A, trata do vírus. E basicamente diz o seguinte: quem desenvolveu um vírus para capturar essas informações está sujeito à mesma pena, ou com uma pequena agravante. Qual é a pena base ali? 1 ano. O que acontece? Se alguém for identificado, se alguém for condenado, estou falando com essa eloquência, porque o prazo de prescrição é muito pequeno, tem que descobrir em 3 anos, e fazer toda uma perícia técnica, é complicado. Mas se alguém for condenado e causar um dano dessa natureza, desenvolver esse vírus e, enfim, causar intrusão em vários sistemas para várias pessoas, vai pagar, na média, na prática, uma cesta básica. E a colocação que se faz é: isto é proporcional? Quanto é que valem os meus dados pessoais? Então, quer dizer que os meus dados valem uma cesta básica, 600 e poucos reais? Então, eu questiono, né, essa questão da tecnia. Muitas vezes, há essa dificuldade do tempo, do conhecimento técnico e do efeito prático, porque a lei ela tem um caráter, claro, da punição e tem um caráter também inibitório, de evitar que aquilo aconteça. Se eu sei que eu vou pagar 600 reais, em muitas situações pode compensar o crime. A lei pode até estimular do que desestimular. Então, às vezes, é melhor não ter a lei gerar dúvida do que ter uma lei que tenha esse resultado. Isso precisa ser corrigido. Não adianta a gente só criticar aqui também. Eu tenho uma opinião pessoal. Ou, quando eu digo nós, é o mundo inteiro. Ou há uma convergência de esforços para que os parlamentos, as câmaras, enfim, o Senado seja especializado e detenha ali um número específico, especializado de parlamentares só para fazer isso, leis tecnológicas, com técnicas específicas, com conhecimento no menor tempo possível, ou nós vamos estar perdendo aí a corrida cada vez mais, com cada vez mais amplitude. Professor, a gente vai para um breve intervalo e nós vamos, no próximo bloco, ver pesquisas que mostram quais os impactos do crime cibernético no Brasil. A gente volta já. Voltamos com o terceiro bloco do Ponto a Ponto. Hoje, eu e Mônica Bergamo conversamos com um advogado especializado em Direito Digital, Renato Opsblum. Ele é coordenador do curso de Direito Digital do INSPER e nós vamos continuar essa conversa agora, projetando mais 2 telas, esse terceiro bloco. Impactos do crime cibernético no Brasil. Percentual de roubo, ou perda de informação de identificação pessoal. Segundo a pesquisa, 14% o impacto é bastante alto, 8% para médio, 8% dizem que é médio, baixo dizem 28% e nenhum 42%. Numa outra tela, as regras de bom senso que as pessoas dizem, a pesquisa aí, a fonte é Strategy One, uma pesquisa do início do ano passado. As pessoas dizem 75% nunca fornece suas senhas, 73% não fornece informações pessoais, 71% não abre anexo, tem cuidado com ofertas muito boas para serem verdadeiras, mantém detalhes financeiros seguros e protegidos. Mas, professor, eu no bloco anterior eu falei aqueles 51% de pessoas que são vítimas do vírus, não é, do ataque de vírus. Esse é um número mundial. O número brasileiro, para você ter uma ideia, é o mesmo número da Índia. É extremamente elevado, Mônica, mais de 76% das pessoas já foram alvo vítimas de crimes cibernéticos.
E, para minha surpresa, ao ler essa pesquisa, quem lidera a incidência de crime cibernético é a China, onde 83% das pessoas, dos usuários da rede, já foram vítimas de crimes cibernéticos. Voltando a essa questão das regras, qual é o melhor procedimento para as pessoas se acautelarem e evitarem crimes desse tipo? Essas regras aí que estão projetadas, qual ou quais delas fazem mais sentido, são mais eficazes, são mais úteis, então? O espectador que esteja nos assistindo, qual era a regra aí mais, né, mais poderosa para protegê-lo? Olha lá, Vareda, a gente fala em bom senso, mas o que é o bom senso? Mas antes eu queria fazer um parênteses, em cima da sua colocação dos 70 e poucos % que sofreram vírus aqui no Brasil. Olha que curioso. Nós temos algum tipo de crime cibernético, no geral. Olha que curioso. Então, nós temos uma média aqui próxima de 70%, né, de pessoas que tomam cautelas. Né? Tudo isso aqui é cautela. Né? Isso é global, dado global. Global. Vamos usar, então, esse dado do Brasil com global, tentar fazer aqui uma limonada. 76% vítimas, em média, 70% protegendo. Ou seja, não está batendo. Uma coisa não bate com a outra. Tem alguma coisa errada. Né? Me parece que é um excesso de segurança. As pessoas acham que estão seguras, mas não estão seguras. O que é o bom senso? Então, tem algumas regrinhas importantíssimas. Manter qualquer tipo de programa de computador atualizado. Os sistemas têm que estar atualizados, dos smartphones, dos tablets, dos desktops. Tem sempre que atualizar. E as empresas, porque as empresas, quando atualizam, elas já atualizam com atraso. Significa que elas já encontraram vulnerabilidades, já há uma exposição. Segundo, na questão do bom senso, evitar cair naquelas promessas mirabolantes. Então, não vai comprar uma televisão que custa 100 por 50, porque não dá para fazer isso. Eventualmente, em certas datas específicas, Black Friday, etc., dá até para você querer acreditar nisso, mas aí o cuidado é duplo também. Evitar clicar nos links. Procurar sempre saber a procedência de locais que você vai comprar, aquela loja de comércio eletrônico desconhecida. Use a internet para pesquisar isso. Né? Tenha um antivírus, o antivírus não pega tudo, pega só um pedaço, mas tenha também um antivírus. Procure ler os termos de uso. Procure não exagerar, procure não falar mal das outras pessoas, né? Procure não abrir anexos, contenha a sua curiosidade. Muitas dessas situações acontecem porque a pessoa é muito curiosa, então vai lá, abre anexo, vem aquela mensagem, ó, você está sendo traído, clique no anexo e veja a foto, clica o cavalo de Troia executável, né? E aí vai. Então eu tenho que ter cautela e eu tenho que partir do princípio, quando eu me conecto à internet, que eu já estou entrando num ambiente que não é tão seguro. E já estou entrando em um ambiente que pode me trazer problemas. Talvez até indo um pouquinho mais à frente, ter a seguinte percepção, olha, se acontecer algo comigo que envolva os meus dados, eu tenho condições de, entre aspas, sobreviver, o que eu posso fazer? Eu vou ter um prejuízo muito grande, né? Eu tenho condições de tomar alguma medida a mais? Pegando de um outro ponto de vista, essa mesma questão. Eu vou lá na internet, eu tenho um impulso, porque a gente tem, e eu falo mal do Lavareda. E aí eu percebo o que eu fiz e apago, tá? Eu me recordo aqui de vários casos assim, recentemente, inclusive, o presidente Temer indicou o novo presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, jornalista Laerte Rimoli, e o Twitter dele era um cardápio, assim, de xingamentos a Dilma, e ele apagou. Isso é seguro ou alguém pode chegar lá e recuperar? Claro que eu não consigo recuperar o que ele escreveu, por exemplo, mas é possível fazer essa recuperação? E já emendando uma segunda pergunta, que é a seguinte, os adolescentes fazem muito isso e é um pânico para os pais, assim, porque você fala, vai fazer uma besteira algum dia, né? E pode ter consequências muito graves, inclusive. Eu queria saber se as escolas, se os pais, quer dizer, estão preparados para essa orientação, se há orientação nesse sentido, se há uma doutrinação para que a pessoa cuide, tome cuidado, seja alerta 24 horas por dia. E adicionando a Mônica, só essa lista, que eu vou responder isso tudo. É só como outro exemplo, não é uma pergunta propriamente. Esse número de nudes hoje, né? Sim, também. Que adultos e jovens disseminam aí pela internet. Então aí existe uma questão muito sensível, que envolve também o cyberbullying, que está em moda, infelizmente. Muitas vezes a pessoa até, ela recebe um ensinamento, a própria escola vai e diz, isso é perigoso, não faça isso, não faça daquele jeito, cuidado com o nude. Mas o adolescente, ele vai e faz. É uma coisa até incongruente. Não só adolescente, os adultos também fazem. E vem aquela questão, se você sabia, por que você fez?
Ah, eu não sei, mas na internet, será que vai ficar só ali e tal? E o efeito é exatamente o oposto. Quando eu posto na internet, a chance de eu perpetuar aquilo para sempre é enorme, principalmente se o conteúdo for interessante e muitas vezes até envolver uma questão privada, aí que aquilo vai ser replicado mesmo, o efeito da curiosidade. E uma vez disseminado, é muito difícil você conseguir eliminar completamente. Você pode até tentar e você consegue, com um certo investimento, eliminar uns 70%, 80% de conteúdos ilegais, você consegue, sobram 20% que cai naquela chamada Deep Web, que é a internet não indexada, então fica um pouquinho mais fácil, mas dá muito trabalho. Por isso que a gente brinca, se você está com sono, não use nenhuma ferramenta de comunicação. Se você beber, muito menos, né? Esqueça o WhatsApp, Telegram, etc. Porque uma vez postado, ainda que seja para uma pessoa, aquilo pode se disseminar e disseminar com tal velocidade e força que fica muito difícil de você voltar. O que uma pessoa, por exemplo, pública, ou uma pessoa mesmo, pode fazer para tirar da internet conteúdos que são ofensivos a ela? Por exemplo, eu sei que uma pessoa escreve mal de você, antes que ela pague, você pode fotografar e ir num cartório e quem tem fé pública diz, eu li, realmente aquilo ali foi feito, um notário, né? E aí você pode promover um processo. Agora, para apagar isso, como é que você pode, pela justiça, conseguir eliminar na internet referências negativas a você, ou mentirosas, pelo menos? Pode, Mônica. São duas etapas, né? Primeiro, a obtenção de uma ordem judicial de um conteúdo contra um conteúdo ilegal. Então, o conteúdo tem que ser legal. No teu exemplo, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma montagem de fotos, uma foto íntima, um vídeo íntimo, etc. Isso é possível de ser feito. E a segunda questão é o efeito prático. Eu posso ter a ordem judicial, mas eu preciso cumprir aquela ordem. No momento que aquilo se dissemina, eu vou, em tese, poder processar todo mundo que está hospedando aquilo, mas fica impossível de processar todo mundo, porque são milhares, milhões de plataformas. Então fica complicado, talvez as principais plataformas ou os principais buscadores. E aí vem uma outra questão, da possibilidade técnica, você consegue um certo percentual, que novamente pode até ser satisfatório, mas existe uma certa resistência também por parte desses provedores, dessas aplicações. Há uma outra questão curiosa que envolve o chamado direito ao esquecimento, que está muito em moda na Europa, mas que envolve a informação distorcida, antiga, desatualizada ou inverídica. Isso pode, aqui no Brasil, também ter a mesma aplicação, mas com essas ressalvas que eu falei, tem que ser algo ilegal, calúnia, injúria, difamação, etc. Ou, numa interpretação mais moderna, na correção de uma informação. Então, vamos usar como exemplo uma notícia de alguém que foi condenado criminalmente em primeira instância. Então, o juiz de primeiro grau foi lá e condenou aquela pessoa por um determinado crime. A mídia noticia, aquilo fica público. O sujeito, você procura no buscador, aparece o nome do sujeito vinculado àquela condenação, o que não é bom. O sujeito recorre ao tribunal e o tribunal muda a sentença, ou seja, ele é absolvido. Mas a situação, ela persiste. Eu procuro, uso o buscador, procuro o nome da pessoa, aparece só o resultado da condenação, não o resultado da absolvição. Então, nós temos o quê? Um desequilíbrio, até por força da realidade, ou seja, a notícia verdadeira é da absolvição, não da condenação. Claro. Como o nosso comportamento hoje ele é voltado a se acreditar nos resultados dos buscadores, que não são neutros, cada um vai ter um resultado distinto, dependendo do perfil, a percepção que a pessoa vai ter, isso vai contra a imagem da outra pessoa, é uma percepção equivocada. E isso deve ser corrigido. Isso não chega a ser o direito ao esquecimento, até chamam de uma outra coisa, seria um direito à atualização, o direito à informação verdadeira. É o que nós estamos começando a avançar e pelo nosso uso, pelo nosso costume, deve ser objeto de uma discussão, talvez em primeiro lugar e primordial, né? Fundamental. Professor, infelizmente estamos chegando ao fim do programa, queria agradecer a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto. Uma honra. Conte sempre comigo, é uma honra participar contigo. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.